Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Cláudio e hoje nós vamos falar sobre payback. Se você não conhece, payback é um conceito muito utilizado na área de finanças, que aborda conceitos como, por exemplo, o tempo de retorno de um investimento. Essa é uma área muito estudada por contadores, contabilistas e também por pessoas que fazem grandes investimentos. Mas se você é uma pessoa que quer fazer um investimento, de repente você tem um capital e você quer saber se compensa aplicar esse capital na abertura do seu negócio ou numa sociedade, você pode estar comparando isso com um capital que seria aplicado em outra oportunidade. Então a gente vai estudar aqui hoje como entender o conceito do payback. Nós vamos aprender também a calcular o valor presente líquido, tá? que vai ser quando a gente vai trazer todos os fluxos de caixa ao valor presente, e eu vou te mostrar as duas formas de calcular o payback. Um através do payback simples, que é o que praticamente muita gente utiliza sem nem saber o conceito, e outra utilizando o payback descontado, que é o ideal para o nosso país, por exemplo. Então vamos lá, na planilha que você está vendo aí na tela, nós temos um exemplo aí bem mais próximo da nossa realidade, né? Nós temos aqui um investimento, por exemplo, de 20 mil reais, e aí você quer saber o seguinte, olha, de repente, se eu aplicar 20 mil reais aqui no meu projeto, ou no projeto de um amigo, de um parente, a gente tem uma previsão aqui, eu coloquei tudo o mesmo valor para ficar fácil. Você fez lá uma previsão de que vai ter 7 mil reais nos próximos anos, né, de retorno desse projeto. Poderia ser em meses, né? Eu estou colocando um período aqui só para a gente poder fazer o nosso estudo de caso. Então você imagina, eu vou botar 20 mil nisso e vou recuperar 7 mil nos próximos anos, aí vai ser um valor constante. Como é que o pessoal calcula isso? Muito simples. O pessoal vem aqui e fala, ó, nesse ano eu recuperei 7 mil, então eu vou pegar esse cara aqui mais esse. E aí você arrasta aqui até o final e você tem, ao final dos 5 anos, você tem 15 mil positivo. Então o que o pessoal fala? Ah, esse é um projeto bacana, esse é um projeto legal, esse é um projeto viável, porque tem 15 mil reais ali. Só que existem algumas coisinhas nesse modelo que podem ser um problema. Mas antes disso, vamos descobrir o payback, que é o tempo de retorno, ou seja, qual é o momento que os valores que você recebeu, os seus fluxos de caixa, eles pagaram a sua dívida? Em que momento você zerou aquele investimento inicial, ou aquela dívida não, né? Aquela aplicação que você fez, ou seja, você botou 20 mil reais e ficou negativo. Em que momento que aquele retorno fez essa situação negativa ficar zero? Vamos descobrir aqui? Bem simples. A primeira coisa que a gente faz é, bater no olho aqui, a gente analisa a nossa planilha e a gente vê, ó, aconteceu alguma coisa entre os meses 2 e 3. Né? Então, do ano 2, ou aliás, mês não, do período 2 para o período 3, né, seja meses, seja anos, do segundo para o terceiro período, você estava negativo e ficou positivo. Então, a gente pode entender que foi no segundo ano. Então, foram 2 anos aqui necessários para poder fazer esse retorno. E agora a gente tem que descobrir os meses e os dias. Uma forma bem simples de fazer isso, vou botar aqui do lado, e a gente pode fazer esse cálculo, eu quero saber, por exemplo, quantos dias teve num total aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, vou colocar o sinal de igual. Eu vou pegar aqui 6 mil, que era o valor negativo que você tinha no seu último período aqui, né, no último saldo, que era o do segundo ano, e vou dividir ele, vou até colocar o sinal negativo, né, para poder fazer essa divisão, aqui menos esse valor, e vou dividir ele por 7 mil do terceiro período, no caso que é o valor que você recebeu. Eu vou colocar isso aqui 7 mil, porque se mudar depois, se for um fluxo de caixa diferente, você pode manter o cálculo aí. Então tá aqui, ó, é 0,85% que representa aquele ano. Se você multiplicar isso por 360, você tem um total de 308 dias, né? 308 dias quebrado, então você arredondaria para 309 dias, a não ser que você queira calcular as horas também. Então, no caso, para a gente descobrir aqui quantos meses que são isso, é muito simples. Você pode pegar essa mesma conta aqui, você vem aqui e cola ela aqui. Só que no caso, ao invés de você multiplicar por 360, que para descobrir os meses você depois teria que dividir por 30, né, você teria que fazer isso daqui, né? Ó. Você chegaria a 10 meses. Uma outra forma de você fazer isso é multiplicando por 12 diretamente. Você vai chegar aos mesmos valores de 10, tá? Então 2 anos e 10 meses. No meu caso aqui, eu estou trabalhando com o valor inteiro aqui, né? Se no seu aparecer algumas casas decimais, é só você ajustar, tá? Para que você tenha aqui o valor real. E para descobrir os dias restantes, né, que são aqueles 9 dias, você faz a mesma coisa, você vai colar aqui, só que em vez de dividir, você usa a função mod. Por quê? Porque a função mod, ela é capaz de trazer o resto da divisão ao invés do quociente, que é o que a gente precisa para calcular os dias. Então vamos lá, a gente vai colocar essa mesma fórmula que a gente criou aqui, tirando apenas o sinal de igual, a gente coloca essa fórmula no parâmetro num da função mod, e lá no divisor a gente coloca 30. E ao fazer isso a gente dá Enter, e temos aqui, ó, 8,571, que é exatamente o restante que sobrava aqui. Então a gente vai arredondar isso daqui para que ele vire 9. Então,
Total aqui, 2 anos, 10 meses e 9 dias. Esse é o payback, que a gente chama de payback simples. Payback simples é essa situação, onde a maioria das pessoas, mesmo que não conheçam o payback, faz, se eu aplicar um dinheiro X agora, se eu receber um fluxo de caixa no primeiro mês, outro no segundo, outro no terceiro, eu recupero em tantos meses. Ou, por exemplo, se eu aplicar 500 mil agora e eu receber 100 mil no primeiro ano, 200 no segundo, mais 200 no terceiro, aí eu pago lá no terceiro, eu quito tudo, né? Então, na verdade, esse pensamento ele tem um problema, porque no nosso país existem algumas outras variáveis, como inflação, você tem que considerar também o custo de capital. E se o seu dinheiro tivesse aplicado em outra oportunidade, será que não seria mais interessante? Será que o retorno não seria mais rápido? Será que o retorno seria maior também? Porque aqui a gente vê que lá no final de tudo você tem 15 mil, né? Você tem 15 mil, sem considerar nenhuma outra taxa, sem considerar a inflação, né? Mas você tem também um prazo aqui de 2 anos e 10 meses. Mas será que esse valor é real? Será que a gente pode considerar ele? Se você já assistiu aqui a aula do canal sobre juros compostos, você já entende um pouco sobre o valor do dinheiro no tempo. Se você não assistiu, eu vou deixar o link na descrição. Assiste esse vídeo para que você possa ter um entendimento sobre a importância do tempo no dinheiro. Mas só para te explicar, o que você fazia com R$100 há 5 anos atrás, você não faz hoje. O valor, por exemplo, de um Kinder Ovo, né? Hoje o valor de um Kinder Ovo há 10 anos. O valor, por exemplo, do pão. Quanto você comprava de pães com R$1 e quanto você compra hoje? Então, o dinheiro ele tem valor no tempo. Então existe o valor de face do dinheiro e existe o valor real do dinheiro, ou seja, aquilo que o dinheiro pode comprar. Então, tendo esse entendimento, a gente sabe que a gente deve aplicar alguma taxa para saber qual que é o payback real disso. A gente chama isso de taxa média de atratividade e nós chamamos esse tipo de payback descontado. Tá? Então, por exemplo, a nossa taxa de atratividade, eu estou botando uma taxa aqui, por exemplo, se você vai comparar esse investimento, então, se você vai, por exemplo, fazer um investimento, por exemplo, num CDB, ou em qualquer um tesouro, ou em qualquer outro tipo de investimento bancário, ou qualquer negócio que apareça para você financeiro, e você tem lá, por exemplo, a oportunidade de render 7,5% ao ano, por exemplo, no período que a gente está calculando aqui. Então você pode fazer uma comparação. Será que, pegando esse dinheiro sobre essa taxa média de atratividade, será que o meu tempo de retorno é o mesmo? E será que o meu resultado no final também vai ser o que eu quero? Então você consegue analisar aqui. Para entender essa taxa média de atratividade, você tem que entender várias variáveis, como o custo de capital, de repente também você tem que entender sobre inflação, mas isso depende, é um assunto que a gente fica para outro vídeo. Vamos entender o conceito do payback descontado, principalmente para quem está fazendo estudos na área de finanças aqui. Então vamos lá, isso aqui é muito simples. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é trazer o fluxo de caixa, que a gente projeta ele, né? A gente pode até fazer um vídeo depois ensinando a projetar fluxo de caixa. A gente vai trazer o fluxo de caixa que você está projetando para valor presente. Então, a gente também tem um vídeo sobre valor presente aqui no canal, recomendo que você assista ele, vou deixar o link na descrição. Então, eu vou colocar aqui valor presente, que é para a gente trazer um investimento futuro a valor atual. E aqui você informa, por exemplo, qual que é a taxa, né? Qual que é a taxa que você quer aplicar esse valor. E aí você vai dizer o seguinte, qual que é o período? Né? O período aqui, por exemplo, é o período zero, nesse caso aqui dos 20 mil. E aí você vai colocar, por exemplo, aqui, qual que é o pagamento. O pagamento a gente não tem nenhum pagamento recorrente, a gente tem apenas o valor futuro. Né? Você dá um Enter aqui e está aqui. Só colocar o sinal negativo no VP para poder mostrar que esse valor é negativo. Então o valor atual do seu investimento é os mesmos 20 mil que você está aplicando, é o valor que ele tem hoje, dentro dessa taxa. Agora, vamos fazer o cálculo do primeiro período. Então você coloca aqui, igual, VP, vamos abrir parênteses. Qual que é a taxa? A taxa é o 7,5. E aí você vai fazer o seguinte, qual que é o período que você vai estar pagando? Você coloca aqui o período, depois que você arrastar, ele faz automático. Você tem algum pagamento recorrente? Nesse caso, não. Mas nós temos o valor futuro, que é o valor que a gente quer alcançar aqui. Fecha parênteses e dá Enter. E você tem aqui ó, os 6.511. Vamos colocar o sinal de negativo em todos os nossos fluxos de caixa, que daí na hora de arrastar aqui, ele vai conseguir fazer o procedimento normalmente. Então vamos botar aqui ó, o negativo aqui, no nosso fluxo de caixa. E ele vai conseguir arrastar aqui ó. Opa, esqueci de travar, né, a taxa. Vamos travar aqui a taxa, pressiona F4. E aí sim a gente pode arrastar aqui agora. Muito bem. Então, olha só que interessante. Eu sei que os 7 mil que eu vou recuperar no meu fluxo de caixa, na minha projeção, a valor presente, se eu pegar esses 7 mil daqui a um ano e fosse trazer para hoje, ele vale 6.511.
certo? Então eu tenho uma ideia de quanto isso vale. Se eu pegar lá no quinto ano, tá? O que eu vou fazer com 7 mil daqui 5 anos é o que eu faria com 4.875 hoje. Então 7 mil daqui 5 anos, nessa taxa, só vale 4.800. Você tem que ter essa visão. Então o que você compra com 4.800 hoje, você vai ter que pagar 7 mil daqui 5 anos. Beleza? Então agora a gente tem o valor real, quer dizer, pelo menos nessa projeção nossa, com base nessa taxa de atratividade de 7,5%. Agora a gente recalcula os saldos, né? Que é o mesmo procedimento aqui que a gente vai fazer o seguinte, ó. Igual essa célula aqui, né? Que tem o nosso valor atual, valor presente, mais o nosso saldo anterior. E aí agora a gente pode arrastar. E aí a gente percebe já uma mudança aqui, né? No nosso saldo a gente não tem mais aqueles 15 mil. A gente tem agora 8.321,19. E aqui a gente percebe também que não leva só 2 anos. Então a gente teve o primeiro ano, o segundo ano, só entre o terceiro e o quarto ano que de fato você sai ali do valor vermelho para positivo, você sai do negativo para positivo. Então, primeiro, coisa que mudou aqui, são 3 anos no nosso payback, tá? São 3 anos aqui. E para a gente calcular a quantidade de mês, mesmo procedimento. Você vem aqui, eu quero saber, por exemplo, quantos dias. Eu vou pegar aqui no caso o meu último valor negativo, meu último saldo, e vou dividir pelo quanto que eu ganhei a valor presente naquele período. E aí você tem aqui, por exemplo, né, vamos colocar aqui alguns casos decimais, você tem aqui esse valor. Vamos colocar um sinalzinho de menos aqui para que ele fique positivo. O que você tem que fazer com isso agora? Multiplicar por 360, você tem a quantidade de dias. Então, são aproximadamente 123, 124 dias, né, que a gente tem que arredondar para cima ou calcular as horas. Então, são 124 dias aqui. Como é que a gente converte isso para mês? Muito simples, pega isso daqui, cola aqui, só que em vez de multiplicar por 360, você pode multiplicar direto por 12, ou multiplica por 360 e depois divide por 30. Fica à vontade, vai dar 4 meses e aqui vai sobrar os 4 dias. A gente já sabe, mas vamos botar a função mod aqui, colocamos aqui a mesma coisa, e aqui é o seguinte, você vai botar agora como divisor 30, e aí você tem os 4 dias. Opa, tem um igual a mais aqui, né? Muito bem. Então, aqui uma coisa interessante, no caso aqui deu 3 dias, mas a gente tem que arredondar isso para cima, tá? Porque olha só, se você vir aqui, ó, é 3,3, para a gente arredondar para cima, a gente usa uma funçãozinha aqui do Excel, arredondar para cima. Você coloca o número de casas que você quer arredondar, no caso é 0, e dá Enter, tá aqui, ó, 4 dias, e a gente não vai estar com nenhuma casa. Então, são 3 anos, 4 meses e 4 dias com essa taxa de 7,5%. Agora, se você não quiser, se você quiser, por exemplo, às vezes analisar qual que é o resultado final, né, às vezes, porque tem 2 variáveis aqui. Eu quero olhar, às vezes, o tempo, em quanto tempo o projeto se paga. Aqui a gente vê que o projeto se paga em 3 anos, 4 meses, 4 dias. Mas eu também posso querer saber qual que é o final que eu vou receber no final dos 5 anos. Então você tem aqui, 8.321 é o quanto que você vai ter ao final dos 5 anos. Existe uma função no Excel que te permite calcular isso de uma forma mais rápida, né? Você consegue agrupar essas informações, você consegue agregar isso em um único lugar. Sem ter que fazer, por exemplo, trazer todos os valores a valores presentes. Para isso eu pego aqui o fluxo de caixa normal, que é o que você vai receber, né? Os 7 mil, não trago eles a valor presente, mas eu faço o seguinte, eu uso a função VPL, que a função VPL ela faz o seguinte, ela traz uma série de pagamentos e também de renda, vamos dizer assim, a valor presente. Então até ele coloca aqui na explicação, retorna o valor líquido atual de um investimento, que é o que você está fazendo, com base em uma taxa de desconto, que são os 7,5% que a gente vai informar para ele, e uma série de pagamentos futuros, que são os valores negativos, caso ocorra, e também renda, que são os valores positivos. Como é que a gente vai fazer o cálculo aqui? Muito simples. Você seleciona seus fluxos de caixa, sem o investimento inicial nesse primeiro momento. Aliás, primeiro de tudo você informa a taxa, né? Que eu estou esquecendo aqui, você informa a taxa. Depois você informa todos os seus fluxos de caixa, sem considerar o investimento inicial. Aquele período zero você descarta. E aí, para fazer o VPL funcionar, muita gente dá o Enter aqui nessa hora. Isso é um problema. Para fazer o VPL funcionar, você tem que tirar dele, né? Você tem que acrescentar, vamos dizer assim, né? Porque ele é negativo, o seu investimento inicial. Então você pega esses 20 mil aqui, né? A gente vai somar ele, e aí você tem aqui, ó, ao final do período, você tem os 8.321,19. Se você quiser bater o olho aqui, você vai ver que deu certinho, tá? Se você quiser fazer análise aqui ó, com um período menor, ó, se eu arrastar aqui, por exemplo, em vez do B8, B7, você vai ver aqui, ó, 3.445,28. Se você vir aqui,
Bate certinho. Então o VPL, ele serve para que você possa fazer essa análise de qual que vai ser o retorno financeiro e a viabilidade desse projeto ao final do período que você estipulou. Ou seja, se o meu VPL for positivo, eu sei que aquele projeto é viável. Se o meu VPL for negativo, então é melhor a gente sair, né, desse barco e procurar outra forma de aplicar o nosso capital. Então, são duas ferramentas que você tem. Um é o payback, para você ver em quanto tempo o projeto se paga, e outro é o VPL, para você ver a viabilidade financeira desse projeto ali, para ver se esse projeto ele realmente vai te dar retorno positivo ou não. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Acredito que essa aula vai ajudar muito o pessoal que está fazendo administração, contabilidade, gestão financeira, os cursos em geral que precisam desse conceito e às vezes só sabem fazer na HP e querem de repente ver se o Excel é capaz de fazer isso. Então vocês podem ver que o Excel ele tem até uma vantagem em relação ao HP, que depois eu posso mudar os valores. Por exemplo, se eu vim aqui e falar, no caso aqui eu usei valores constantes para facilitar, mas de repente você fala, não, no meu payback aqui, por exemplo, eu não recebi 7 mil em todos os fluxos de caixa. Nós tivemos a projeção que era 7 mil no primeiro, depois 8 mil no segundo, depois 8.500, você teve um crescimento aí. Então, você vai anotando os valores e aqui você percebe que ele já vai mudando ali as informações pra gente. A gente só tem que mudar o ano. Tem uma forma de você colocar ali o ano buscando o primeiro valor negativo também, fazendo uma função de busca, para deixar essas coisas automáticas. Mas era só para mostrar para vocês como que a gente pode fazer o payback e o VPL no Excel. Se vocês gostaram, compartilha esse vídeo nas redes sociais, pega o teu amigo lá que é contador, ou administrador, ou está fazendo um desses cursos, manda esse vídeo para ele, dá o seu joinha para dar uma força aqui pro canal, se inscreve caso seja sua primeira vez por aqui, e o que é mais importante, deixa os seus comentários aí para a gente saber a sua opinião. Um grande abraço e até o próximo vídeo.